Jesus acompanha seu pai através da história. Jesus é amplamente reconhecido como um homem sábio em muitas tradições religiosas, incluindo o cristianismo. Ele é conhecido por seus ensinamentos sobre amor, compaixão, perdão e justiça social. Sua sabedoria e ensinamentos têm sido uma fonte de inspiração para milhões de pessoas ao longo dos séculos. Para os budistas, Jesus é considerado um ser iluminado ou um mestre espiritual. Alguns budistas podem ver Jesus como uma fonte de inspiração e sabedoria. Houve na Terra muitas pessoas reconhecidas como sábias. Siddhartha Gautama, fundador do budismo e considerado um dos grandes mestres espirituais da história. Confúcio, filósofo, político e educador chinês, conhecido por seus ensinamentos sobre ética e moral. Sócrates, filósofo grego, conhecido por seu método de questionamento e busca pela verdade. Lao Tzu, fundador do Taoísmo, um sistema filosófico e religioso chinês centrado na harmonia com a natureza. Mahatma Gandhi, líder político e espiritual indiano, conhecido por sua defesa da não-violência como meio de alcançar a liberdade e justiça social. Martin Luther King Jr., pastor batista americano e líder dos direitos civis nos Estados Unidos, conhecido por sua luta pacífica contra a discriminação racial. Rumi, poeta persa sufi, cujos escritos enfatizam o amor divino, a espiritualidade interior e a união com Deus. Vamos comparar agora as palavras e ações do homem sábio chamado Jesus. E ele, Jesus, acrescentou: vocês são dos domínios de baixo, eu sou dos domínios de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. João 8, 23. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6, 38. E ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, a saber, o Filho do Homem. João 3, 13. As obras que o Pai me deu para realizar, as obras que o Pai, se referindo a Deus, o Criador de todos, as mesmas obras que faço dão testemunho de mim, que o Pai me enviou. Que o Pai, Deus Criador, me enviou. João 5, 36. João 17, 5. Jesus disse em oração: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Neste único texto temos duas informações: que Jesus vivia antes de haver mundo, e segundo, que ele estava com Deus. Bem, até aqui, as palavras e ações deste homem admirado por séculos, ou são pura loucura, ou são mentiras, ou são de um homem extraordinário. Certamente, nestes quesitos de ter vindo do céu, de ter vindo de cima, de não ser deste mundo, que esteve com Deus e foi enviado por Deus dos céus para viver na terra, a analisar por este contexto, este homem extraordinariamente sábio, poderoso em suas ações e palavras, foi muito, mas muito, diferente de qualquer ser humano sábio que já existiu. Mas que provas poderiam haver de que realmente as palavras deste homem eram verdadeiras? Depois de dizer isso, ele gritou bem alto: Lázaro, venha para fora. O homem, que estava morto por 4 dias, saiu com os pés e as mãos amarrados com faixas e com um pano enrolado no rosto. Jesus lhes disse: tirem as faixas dele e deixem-no ir. João 11, 43.
Este acontecimento maravilhoso aconteceu diante dos olhos de multidões de testemunhas. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder, que curava todos. Lucas 6, 17 até 19. Com base nestas palavras de Jesus, e com estas descrições das ações e atividades de Jesus, era Jesus apenas um homem sábio e iluminado? Era Jesus como tantos outros homens sábios citados no início do vídeo? Enquanto estes homens sábios procuravam pela verdade, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. João 14:6. As multidões diziam: desde a antiguidade, nunca se ouviu falar que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia fazer absolutamente nada. João 9:32. As multidões, pelo menos 500 pessoas, ainda viram Jesus depois de sua morte. Claro, depois que ele foi ressuscitado, eles viram a execução feita por soldados romanos e depois viram-no vivo outra vez. E 500 pessoas viram-no ser elevado até os céus, até as nuvens, quando ali ele desapareceu da vista deles. Foi Jesus apenas um homem sábio e iluminado? Jesus nasceu e viveu 2000 anos atrás, onde ele estava antes de nascer como humano. Segundo o relato bíblico, Jesus estava junto com seu Pai Celestial, Jeová, nos céus. O que fazia? Observava, aprendia com seu Pai, o Criador do universo. Aprendia o quê? Aprendia ao ver seu Pai, o Rei do universo, a exercer justiça, a usar de sabedoria, a demonstrar lealdade para com humanos que eram servos leais de Deus e demonstrar sua lealdade às suas normas justas e amorosas. Aprendia que tinha uma hora e situação que se exigia da maior autoridade existente, seu Pai, Jeová, o verdadeiro Deus, uma ação de julgamento e até de destruição. Mas considere que Jesus poderia estar trabalhando em missões especiais, designado por Deus. Afinal, ele é o Logos, ou seja, a palavra, o principal representante de Deus para assuntos da terra. Teria ele sido enviado como a voz de Jeová que Adão ouviu no Éden? Teria ele sido enviado como a voz de Jeová que falou com Abraão como se fosse o próprio Jeová? O Salvador da humanidade. Logo após o primeiro casal pecar, Jeová prometeu salvar a humanidade enviando um descendente que nasceria de linhagem humana. O descendente estava vivo nesta ocasião junto com Jeová nos céus. Jesus, na verdade, já estava, por incontáveis eras, com Jeová. Era e é a pessoa mais antiga, mais experiente, mais sábia que existiu e que existe depois de Jeová. Jesus era e é a pessoa da máxima confiança de Jeová. Jeová planejou a salvação da humanidade com toda a sabedoria de quem criou a humanidade e o universo. E Jesus se ofereceu para ser o principal agente da salvação. Mesmo que isso envolvesse se humilhar, deixar sua morada celestial como um ser poderoso, nascer como homem e ainda envolvesse sofrimento terrível para Jesus e para seu Pai Jeová, morrendo a favor da humanidade. Durante 4000 anos, Jeová providenciou a vinda do descendente humano e Jesus, o próprio descendente, acompanhou cada passo, enquanto ainda nos céus, com corpo espiritual. Mas Jesus fazia mais que observar. Fazia o quê?
Primeiro, consideremos alguns textos que falam sobre o assunto salvação. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Hebreus 2:10. Segundo a versão Almeida, Revista e Atualizada, 1993, a Bíblia de Jerusalém, 1981, e a tradução brasileira. Em diversas traduções, Jeová, Jesus, aparece como autor da salvação. No entanto, quem de fato é autor da salvação é Jeová Deus. Jesus é o meio ou é o representante dele. Jeová disse: além de mim não há Salvador. Isaías 43:11. Mas outros textos falam de Jesus Cristo como Salvador. Nosso Salvador, Cristo Jesus. 2 Timóteo 1:10. Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. 2 Pedro 1:11. Autor ou agente intermediário. Vamos focalizar uma regra bíblica. Quando existe um autor, sempre que outras pessoas executarem os projetos deste autor, vai ser falado como sendo feito pelo autor. Às vezes serão citados os dois, o autor e o executor, e às vezes apenas o executor. Veja a regra bíblica em 1 Coríntios 8:6, que declara: para nós há realmente um só Deus, o Pai, de quem procedem todas as coisas, e nós para ele. E há um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem são todas as coisas, e nós por intermédio dele. Note que Paulo diz que do Pai procedem todas as coisas, ao passo que Jesus é aquele por intermédio de quem são todas as coisas. Embora Jesus seja aludido como Deus na Bíblia, somente Deus, o Pai, é a procedência, origem e fonte das coisas. Por outro lado, embora Jeová seja referido como Senhor na Bíblia, somente Jesus é Senhor como canal ou como intermediário de todas as coisas. O livro de Judas, versículo 25, equaciona o problema aplicando a regra bíblica. Ao único Deus, nosso Salvador, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O entendimento sobre a salvação é claro e simples. Jeová Deus é chamado de Salvador por ser a procedência, o autor e a fonte da salvação, ao passo que Jesus é referido como Salvador por ser o agente, o canal ou meio, pelo qual ela é realizada, conforme estudo do vídeo anterior. Isto é confirmado pela declaração de Atos 13:23, que reza: Deus trouxe a Israel um Salvador, Jesus. Você já viu algum presidente, governador ou prefeito em pessoa com uma picareta na mão, fazendo um sistema de águas, asfalto ou um viaduto? No entanto, os jornais dizem que o prefeito fez. E, de fato, foi o prefeito quem assinou todos os documentos de autorização e execução da obra. Talvez tenha sua equipe que primeiro teve a ideia e depois escreveu e colocou em licitação. Assim, a autoria foi da gestão da prefeitura no ano da construção. Também dizemos, quando eu construí minha casa. Quem construiu, você ou o pedreiro? A menos que você seja pedreiro e executou a construção de sua própria casa. Por que estáis olhando para nós, como se tivéssemos feito esse homem andar, por nosso próprio poder ou santidade? Disse o apóstolo Pedro, após curar um homem com problemas nas pernas. Atos 3:12. Oh, me desculpem, na verdade, não foi Pedro quem o curou, foi Jesus. Oh, desculpe outra vez, na verdade, nem foi Jesus, foi Jeová. Jeová concedeu parcela de seu Espírito Santo a Jesus, que usou esta parcela por meio de Pedro para curar o homem. Pedro curou, ou melhor, Jesus curou, mas o autor, a procedência, foi do verdadeiro Deus, portanto, Jeová curou. Voltemos ao texto citado anteriormente de Hebreus 2:10, que, em algumas versões da Bíblia, chama Jesus de autor da salvação. A palavra vertida para autor em grego é arkaigos. Significa, segundo o dicionário Strong,
Um líder principal, príncipe. 2. Alguém que toma a liderança sobre algo e deste modo dá exemplo. Um antecessor num assunto. Pioneiro. E, finalmente, 3. O autor. Por isso, a tradução do Novo Mundo traduz assim: o agente principal da salvação. E a Almeida Revisada e Corrigida de 1969 usou o termo o príncipe da salvação, Jesus. Se Jesus é o príncipe da salvação, quem é o rei? Este mesmo termo aparece em outras 3 passagens. Matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Atos 3:15, segundo a versão Almeida Revisada e Atualizada de 1993. Uma tradução da palavra grega para autor nesse caso. A lógica foge quando se diz que o autor da vida foi assassinado e que outra pessoa, Deus, trouxe ele de volta. Então Deus, o Pai, que ressuscitou seu filho, é o autor da vida. Eu vivo por causa do Pai, disse Jesus em João 6,57. Nós lemos a versão Almeida de 1993. Uma edição anterior da mesma versão da Bíblia Almeida dizia o príncipe da vida. Almeida Revisada e Corrigida de 1969. Então, essa versão Almeida, quando foi atualizada, foi tirado o príncipe da vida e em seu lugar foi colocado o autor da vida, na versão de 93. A versão anterior Almeida foi vertida corretamente como Jesus sendo o príncipe da vida. Por isso, a Bíblia de Jerusalém traduz assim: mataram o príncipe da vida. Uma tradução ainda melhor é esta: mataram o agente principal da vida, mas Deus o levantou dentre os mortos. Tradução do Novo Mundo. Jesus é o agente principal da vida. Quem é o autor da vida? De quem procedem toda a vida, inclusive a vida de Jesus, antes de ele nascer na terra, depois que morreu e foi ressuscitado? Sim, de quem procede toda a vida? Do Deus que levantou Jesus dentre os mortos, do Criador de toda forma de vida, Jeová Deus. Outro texto que usa essa mesma palavra é o de Atos 5:31. Em diversas traduções, incluindo a mesma Almeida citada mais acima de 1993, naquele texto anterior chama Jesus de autor. Mas em Atos 5:31 diz assim: Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador. Almeida Revisada e Atualizada de 1993. Neste texto, está se explicando que Deus, o autor da vida, de quem procede a vida e todas as coisas, exaltou e levou Jesus a príncipe e salvador. Uma outra tradução diz: Deus o enalteceu à sua direita como agente principal e salvador. Finalmente, um último aparecimento da mesma palavra está no texto de Hebreus 12:2. Jesus, autor e consumador da fé. Sendo a mesma palavra em grego, seria melhor traduzido assim: o agente principal e aperfeiçoador da nossa fé, Jesus. Ou o príncipe, ou mesmo o pioneiro. Jesus não é autor da nossa fé, mas é o meio que Jeová usou para fortalecer a fé. Ele não é o autor, mas é o agente principal e aperfeiçoador da nossa fé. Os 4 textos mencionados têm forte relação com salvação, vida eterna e fé. Sim, Jesus é o principal agente de nossa salvação. Além disso, nós mesmos vimos, e agora damos testemunho, disse o apóstolo João, de que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Jesus é o Salvador do mundo. E quem é o autor de todo o planejamento e, em parte, executor disso? O Pai, o verdadeiro Deus, planejou e depois contou com a colaboração de seu Filho para assim salvar a humanidade. Por onde andou Jesus durante as primeiras eras da história da Terra? Jesus aparece no primeiro livro da Bíblia. E Deus disse: que haja luz. Então houve luz. Primeiro dia. Gênesis 1:3. Jeová disse: alguém ouviu. Não havia ninguém na terra ainda para ouvir. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Gênesis 1:26. Em outra versão, aí ele, Deus, disse:
Agora, vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Gênesis 1:26, na tradução na linguagem de hoje. Quando a Bíblia diz que Deus falou com alguém, não diz jamais que Deus falou com ele mesmo, que Deus falou com Deus. Também não diz que o filho falou para seu pai, façamos o homem. Uns 1700 anos depois, décadas após o dilúvio, Jeová disse: eles são um só povo, com um só idioma, e vejam o que estão fazendo. Vamos, desçamos e confundamos o seu idioma. Gênesis 11, 6 e 7. Quem é que disse, vamos, desçamos? Foi o Filho, Jesus, que disse ao seu Pai, vamos. O texto cita o tetagrama, que se refere ao nome de Deus, Jeová, como tendo dito, vamos, desçamos. Para quem Jeová estava dizendo? Para Jesus Cristo. Jesus não foi co-criador. É verdade que ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado no fim dos tempos por causa de vocês. 1 Pedro 1:20. Ele, Jesus, estava no mundo, e o mundo veio a existir por meio dele, por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. João 1:10. Mas, enquanto que o mundo daquela época, quando Jesus estava como um ser humano, não tenha o conhecido, ele foi conhecido pelos leitores das Escrituras divinas. Os israelitas sempre souberam da história da criação. Mas para os humanos não havia uma identificação exata de Jesus, como acontecia com seu pai Jeová, que era plenamente conhecido desde sempre. Quando humanos perguntavam a anjos enviados por Jeová qual era o nome deles, os humanos queriam homenageá-los. Eles se recusavam a dizer, porque sabiam que era Jeová que merecia todas as honras, porque sempre era o autor de todas as operações. Manoá perguntou então ao anjo do Senhor, qual é o teu nome? O que o anjo do Senhor lhe respondeu, por que perguntas pelo meu nome, visto que ele é maravilhoso? Juízes 13:18. Jacó lhe disse, diga-me o seu nome, por favor. No entanto, ele respondeu, por que você pergunta o meu nome? Então o abençoou ali. Gênesis 32:29. Mas não disse o seu nome. Gostaria de saber a verdade sobre os anjos? Por exemplo, quem são eles, de onde vieram e o que eles fazem? O melhor lugar para encontrar as respostas é na palavra de Deus, a Bíblia. Os anjos são espíritos invisíveis, não têm carne nem ossos. Moram no céu e podem ver a Deus. No passado, alguns anjos vieram à Terra, com corpos de homens, para fazer algumas tarefas dadas por Deus. Depois, voltaram para o céu como anjos. Se você procurar na internet nome de anjos, verá que muitas tradições religiosas inventaram uma centena de nomes. Mas nós consideramos apenas os pouquíssimos nomes que a Bíblia cita dos anjos. Também, se procurar nas tradições, verá muitas informações inverídicas sobre anjos, como, por exemplo, anjos que se apaixonam, crianças que se tornam anjos ou coisas parecidas. No entanto, os verdadeiros anjos, conforme registro da Bíblia, faziam suas tarefas, mas faziam também questão de não aparecer como tão importantes como merecedores de adoração ou de homenagens. O próprio Jeová perguntou, quem reúne o poder dos ventos em uma das mãos? Quem represa as águas do mar numa túnica? Túnica aqui é uma peça de roupa. Quem determinou todos os limites da terra? Qual é o seu nome? Daquele que fez todas as coisas mencionadas há pouco? E qual é o nome do seu filho? Respondei-me, se é que o sabes. Provérbios 34. O próprio Jeová perguntando a seres humanos, qual é o nome do Criador? E qual o nome do seu filho? Este registro foi feito antes de seu filho nascer, como ser humano e ser chamado de Jesus. Demorou 4.000 anos para Jeová informar à humanidade quem era a pessoa com quem ele conversava quando criava a terra e tudo o que nela há. Jesus, seu ajudante de obras. Jesus não era co-criador junto com seu Pai. O poder de criação procedia de Deus por meio do seu Espírito Santo, ou força ativa, sua força em ação. Jeová é a fonte de toda a vida. O Filho foi
o agente, o instrumento por meio de quem Jeová, o Criador, operava. O próprio Jesus atribuiu a criação a Deus, como fazem os demais livros da Bíblia. Não leram que aquele que os criou no princípio os fez homem e mulher? Portanto, o que Deus pôs sob o mesmo jugo, o homem não deve separar. Mateus 19, 4 até o 6. Eu estava com ele e cooperei em tudo como seu arquiteto, regozijando-me com o mundo que ele, Deus, criou e me alegrando com os seres humanos. Segunda versão da Bíblia King James, atualizada. Jesus e a salvação dos israelitas. Consideremos quem foi designado por Deus para guiar os israelitas e executar os julgamentos de Jeová sobre humanos iníquos e sobre anjos rebeldes que estavam por trás dos deuses do Egito. O apóstolo Paulo nos informa: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. 1 Coríntios 10, do 1 até o 4. Em outra versão da Bíblia, em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar, todos comeram o mesmo alimento espiritual, todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava. E essa era Cristo. Vamos então estudar passagens que estão relacionadas com salvação e que Jesus poderia estar envolvido, antes de Jesus vir à Terra como um ser poderoso espiritual celestial. Um dos casos anteriores de anjos que não disseram seu nome envolvia salvação. No caso de Manoá, seu filho Sansão iria ser usado por Jeová para salvar, porque o menino será um nazireu de Deus desde o nascimento, e ele salvará Israel das mãos dos filisteus. Quem falou isso foi o anjo enviado por Jeová, que não quis se identificar. Voltemos ainda mais no tempo até Moisés. Ora, o Senhor, Jeová Deus, falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: executarei julgamento em todos os deuses do Egito. Êxodo 12, 12. Quem foi designado para executar os julgamentos de Jeová neste caso? Porque o Senhor, Deus, passará para ferir os egípcios, e, ao ver o sangue na verga da porta e em ambos os umbrais, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Êxodo 12, 23. Pela fé, disse o apóstolo Paulo muitos anos mais tarde, pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Hebreus 11, 28. Enviou exércitos de anjos para trazer calamidade. A versão Almeida e a versão King James diz que Deus enviou destruidores para trazer calamidade. Por fim, matou todos os primogênitos do Egito. Salmos 78, 49 até 51. Então, o anjo do verdadeiro Deus, que ia à frente do povo de Israel, se afastou e foi para a retaguarda. E a coluna de nuvem, que estava na frente deles, se moveu para a retaguarda e ficou atrás deles. Êxodo 14, 19. E quando clamamos a Jeová, ele nos ouviu, enviou um anjo, que nos tirou do Egito. Eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade do teu território. Números 20, 16. Esse texto ele aconteceu mais tarde, quando eles estavam para entrar na terra prometida. No primeiro texto, o anjo do verdadeiro Deus ia à frente. No segundo texto, clamamos a Jeová e ele enviou um anjo para nos tirar do Egito. Depois que Moisés morreu, e Josué comandou os israelitas para entrar na terra da promessa, quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e viu na sua frente um homem de pé, com uma espada desembainhada na mão. Josué se aproximou dele e perguntou: você está do nosso lado ou do lado dos nossos adversários? Ele respondeu: eu estou aqui como príncipe do exército de Jeová. Em vista disso, Josué se prostrou, lançando-se com o rosto por terra, e lhe disse: o que meu senhor tem a dizer ao seu servo? O príncipe do exército de Jeová disse a Josué: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está pisando é santo.
Josué fez isso imediatamente. Josué 5, 13 ao 15. Se nós considerarmos apenas este texto, essa parte da Bíblia, nós nos perguntaremos por que Josué se prostrou diante de um homem com uma espada na mão, dizendo que era o príncipe do exército de Jeová. Mas considere também toda uma história, desde o tempo de Abraão, quando anjos apareciam com certa regularidade, tendo corpos de homens. Depois de Abraão, a nação inteira saiu do Egito e houve atividades estranhas e extraordinárias, que são as pragas do Egito, a passagem pelo Mar Vermelho, a coluna de fogo e a coluna de nuvem. Portanto, eles estavam familiarizados com a presença de anjos cumprindo suas tarefas. O texto diz que Josué prontamente se prostrou. Josué, que era um líder de exército, um homem experiente e sábio, pôde reconhecer prontamente que ali estava diante dele um enviado de Jeová, o príncipe do exército de Jeová. Aqui, a palavra príncipe é sar, em hebraico. Algumas traduções verteram por príncipe, outras por chefe, outras por capitão, outra como com a responsabilidade de comandante dos exércitos de Jeová. Exércitos de Jeová são os anjos de Jeová. E quem poderia ser o príncipe do exército de Jeová? O príncipe do exército de anjos de Jeová? Nesta ocasião, ele não se identificou por nome, como também outros tantos anjos não se identificaram. É possível que algum destes anjos tenha sido Jesus? Isaías capítulo 63 cita as rebeldias do povo de Israel contra Jeová, através da história. No versículo 7 e 8, mostra que a rebeldia foi contra Jeová. Cita que Jeová fez coisas por eles, se lhe tornou salvador. E que Jeová enviou seu anjo, e que o anjo da sua presença os salvou. Em sua extrema compaixão e em seu amor misericordioso, ele os resgatou. Foi ele, Jeová, que sempre os acompanhou e os conduziu nos tempos passados. Isaías 63, 9. Noutra tradução da Bíblia, no lugar de anjo da sua presença, foi usado os termos o seu mensageiro pessoal. Pessoal, no caso de Deus. Tanto a palavra hebraica como a grega para mensageiro podiam referir-se a mensageiros espirituais, os anjos. Em Isaías 63, 9, o mensageiro pessoal de Jeová, evidentemente é seu anjo, o anjo da sua presença, porque este mensageiro salvou os israelitas. Lembra do texto citado anteriormente, de que o anjo do verdadeiro Deus ia à frente do povo de Israel. Êxodo 14, 19. Foi Jeová que se tornou Salvador, através de seu representante designado, o anjo da presença. Ele, seu mensageiro pessoal, o anjo, sempre os acompanhou, seguindo ordens de Jeová, porque Jeová Deus sempre os acompanhou e os conduziu nos tempos passados. Se Jesus foi este anjo, ou algum deles em outras vezes que apareceram, podemos pensar que ele acompanhou toda a história da humanidade, sendo designado por Jeová para inúmeras missões envolvendo a humanidade. É possível que este anjo seja Jesus? Séculos mais tarde, Miguel aparece para auxiliar um anjo nos dias de Daniel. Ele é descrito como Miguel, o príncipe de vocês. Miguel, o príncipe celeste de Israel, segundo a King James atualizada. Miguel, um dos príncipes mais importantes. Miguel, o grande príncipe que está de pé a favor do povo a que você, Daniel, pertence. Daniel 10, 13 e também o 21. Naquela época, Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus, se erguerá em benefício dos filhos do teu povo. Daniel 12, 1, se referindo aos nossos dias, os últimos dias desse sistema humano de coisas. Se Miguel é o príncipe celeste de Israel, é o príncipe de vocês, israelitas, o grande príncipe que protege o povo de Deus. Se Miguel é o anjo que protegia o povo de Israel, pode ser que seja o mesmo príncipe dos exércitos de Jeová.
2. O anjo da presença, que sempre acompanhou os israelitas, ou o mensageiro pessoal. 3. Pode ser o anjo que apareceu na sarça e falou com Moisés, e o acompanhou até o faraó do Egito, e que mais tarde manobrou a nuvem, que protegia e guiava o povo de Israel no êxodo do Egito. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. 1 Coríntios 10, 2 até o 4. Jesus aqui é citado como rocha espiritual. Jesus não era o alimento, nem a bebida, nem a rocha, mas as provisões de Jeová aos israelitas para a salvação da vida deles prefiguravam os cuidados espirituais que Jesus daria aos seus seguidores. Este texto é melhor traduzido por esta rocha significava o Cristo, ou esta rocha representava o Cristo. Os israelitas passaram por experiências espirituais intensas. A nuvem era a proteção divina, espiritual, para eles. O alimento dado por Jeová no deserto, o maná, era uma provisão espiritual que infundia fé em Jeová como bom provisor. E a água, que por 2 vezes saiu milagrosamente em abundância de dentro de pedras, era a provisão de Jeová para manter a vida deles. O apóstolo Paulo explica que Jesus é como aquela rocha que produz vida. Jesus e seus ensinos são alimento espiritual para o verdadeiro cristão. Os israelitas se beneficiaram das provisões físicas e espirituais de Jeová. Os cristãos usufruem todo o cuidado espiritual que Jesus lhes dá. Assim, aquelas provisões dadas aos israelitas representaram os cuidados amorosos e espirituais de Jesus para com seus discípulos. Em nosso vídeo falamos das diversas vezes que anjos apareceram nos tempos antigos. Com certeza Jesus foi um desses anjos. Podemos pensar que ele acompanhou toda a história da humanidade, sendo designado por Jeová para inúmeras missões envolvendo a humanidade. Eu estava com ele, com Deus, e cooperei em tudo como seu arquiteto. Dia após dia, tenho sido o seu prazer, sempre me sentindo muito feliz ao seu lado, regozijando-me com o mundo que ele criou e me alegrando com os seres humanos. Provérbios 8:30, na nova tradução da linguagem de hoje. Por que Jesus não aparece de maneira clara nas escrituras hebraicas? Pense no amor que Miguel tinha pela humanidade. Desde a criação do primeiro casal, Jesus acompanhou de perto os assuntos da terra, em especial os israelitas. Nos primeiros 4.000 anos da história da humanidade, na Bíblia, nem Jesus, nem Satanás aparecem claramente. No caso de Jesus, o nascimento, as ações, as pregações, assim como a morte e ressurreição, seriam os eventos mais importantes de toda a história da humanidade, junto com o reinado de 1000 anos. Jeová decidiu não propagar tanto as atividades de Jesus antes, para que, na ocasião de seu nascimento em diante, toda a atenção se concentrasse no evento e em seu significado. Antes disso, Jeová dava atenção a produzir profecias sobre a vinda do Messias, justamente para tornar a ocasião especial. Jesus cumpriu dezenas de profecias que ajudaram a humanidade da época e até hoje a identificá-lo como Messias. No caso de Satanás e os demônios, Jeová deu pouquíssima atenção às suas atividades. Assim, eles aparecem pouco, muito pouco, no registro bíblico antes do aparecimento de Jesus. Não que eles não estivessem em intensa atividade. Jeová deixou claro que alguém estava por trás da serpente no Éden. Também explicou à humanidade os motivos de trazer o dilúvio, e uma delas foi as obras iníquas destes. Eles criaram uma gama de religiões falsas, mentiras sobre Jeová, doutrinas diversas pagãs e fantasiosas sobre tudo.
Nessa época, antes do nascimento de Jesus, por 4.000 anos, nações da terra foram desencaminhadas. Egito, Babilônia e todas as demais viviam em guerra, praticavam o espiritismo, adoração de imagens sem vida e passaram a estar afastadas do verdadeiro Deus. No caso de Jó, a história deste homem fiel e leal a Deus ficaria sem contexto se Jeová não contasse os acontecimentos a nível espiritual nos céus invisíveis. Assim, Jeová falou muito esporadicamente sobre estes, mas eles estavam aqui na terra, em intensa atividade. Quando Jesus apareceu como humano, a organização iníqua criminosa espiritual foi revelada ao passo que atacavam o representante de Jeová, enquanto numa situação aparentemente vulnerável. Tentaram, desde o começo já, assassinar Jesus quando este era criança. Depois, durante as atividades de Jesus quando adulto, apareciam pessoas possessas de demônios no registro da Bíblia com frequência. Eles também influenciaram líderes religiosos para confrontar Jesus todo o tempo e para acusarem-no perante autoridades romanas, levando à morte de Jesus. Jeová estava expondo agora no relato bíblico as atividades espíritas iníquas para alertar a humanidade da existência desta organização. Esta continuou a perseguir pessoas leais a Jeová por milênios. Tentou impedir que Jesus assumisse como rei nos céus. Atacou os representantes terrestres do rei Jesus e continua a desencaminhar toda a humanidade, a fim de afastar todos de Jeová, usando um sistema falido, com política corrupta, um sistema financeiro escravizador e religiões que vivem dentro de uma grande confusão de ideias e que ensinam as mesmas doutrinas pagãs daquelas religiões do passado. O fato de Jesus não aparecer nos tempos antigos não quer dizer que Jesus ficou sentado, só observando. Essas missões angélicas provavelmente teve Jesus como gerente, ou até como executor pessoal de algumas delas. Durante o tempo dos israelitas, embora Jeová não desse atenção a essa organização criminal invisível, no registro bíblico, ele orientou os israelitas a se afastarem de todo tipo de espiritismo, de consulta aos mortos e de se envolverem com aquelas religiões das nações vizinhas. Jesus e a salvação futura e derradeira da humanidade obediente. Jesus sempre esteve e sempre estará envolvido com a humanidade e sempre aparecerá quando o assunto é salvação para sempre. Qual é a regra bíblica? Quando existe um autor, sempre que outras pessoas executam os seus projetos, vai ser falado como sendo feito pelo autor. Às vezes serão citados os dois, o autor e o executor. E muitas vezes será citado somente o executor. O nome Jesus significa Jeová é salvação, ou salvação de Jeová. Jesus, o Miguel Celestial, aparecerá sempre que Jeová está agindo para salvar seu povo. A salvação sempre vem de Jeová, como a fonte de poder, também do autor do planejamento dos eventos e o mentor que acompanha as ações de salvação divina. Jesus e seus anjos aparecem como executores da vontade de seu Deus e Pai, o Senhor dos exércitos celestiais. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Daniel 12:1. Jesus Cristo citou Daniel 12:1 quando disse que, no futuro, haverá então grande tribulação, tal como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais, quando ele respondeu à pergunta: qual o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Apocalipse, capítulo 7, mostra uma grande multidão que foi salva, e são descritos assim. São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Clamavam em alta voz: devemos a salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. O Cordeiro, que está no meio do trono, os pastoreará e os conduzirá às fontes da água da vida, e Deus enxugará toda a lágrima dos olhos deles. Apocalipse 7, 10, 14 e 17. Então,
em 3 textos. A salvação da maior tribulação que a terra jamais viu será no tempo em que, primeiro, Miguel se levantará a favor do povo na grande tribulação. 2. Será o tempo da vinda de Jesus como rei empossado por Jeová. E, terceiro, uma grande multidão será pastoreada e conduzida pelo Cordeiro, Jesus, para a salvação através da grande tribulação. Jesus, Miguel, o Cordeiro e o futuro. Quem é o Cordeiro? É Miguel, o arcanjo. Quem é Miguel? É Jesus Cristo, o Cordeiro. A Bíblia, sob orientação divina, cita pessoas por nome e também por títulos relacionados com a ação do momento, de períodos, de atividades de algum personagem. O sábio rei Salomão, o sacerdote Arão, o apóstolo Paulo, Jeová dos exércitos e Jesus. Jesus é o descendente prometido, o leão da tribo de Judá, o ungido ou Messias, Cristo, a palavra, o sumo sacerdote misericordioso e leal, e o Cordeiro, também Deus poderoso e príncipe da paz. No dia seguinte, João, aqui o João Batista, estava novamente ali com 2 dos seus discípulos e, ao ver Jesus caminhando, disse: "Vejam, o Cordeiro de Deus." João 1:36. Em Apocalipse 12, aparecem o arcanjo Miguel e seus anjos, e expulsam Satanás e demônios dos céus, e fala-se logo em seguida: "Agora é vinda a salvação e o poder e o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo." Miguel é o arcanjo. Arcanjo, o prefixo ARC, arque, significa principal ou o mais importante. Neste caso, o anjo principal, o arcanjo. Na Bíblia, nunca é usado no plural. A princípio, só existe um principal, um arqui-inimigo e um arcanjo. Em Apocalipse 19, aparece Jesus, montado num cavalo branco junto com seus anjos, com os exércitos celestiais, e eles causam a destruição do Armagedon, após intensa tribulação sofrida pela humanidade, trazendo a salvação para uma grande multidão. Seria este o príncipe dos exércitos de Jeová que apareceu a Josué? São 2 eventos distintos do Apocalipse 12 e do 19. O primeiro é a expulsão de Satanás, no capítulo 12. Já no 19 é outra ocasião, é o Armagedon. Ambos os acontecimentos vêm antes da salvação. O primeiro é causado por Miguel e seus anjos. O segundo é causado por Jesus e seus anjos. Ambos envolvem guerras violentas. Porque no primeiro caso, no caso do capítulo 12, o executor é chamado de Miguel. É porque, quando se trata de ações nos domínios celestiais, é o arcanjo, que sempre teve embates com seres espirituais demoníacos. Veja a passagem bíblica que um anjo é impedido de cumprir uma missão da parte de Deus. Mas o príncipe do reino da Pérsia, são legiões de demônios que dominavam a Pérsia, se colocou em oposição a mim por 21 dias, explica o anjo enviado da parte de Deus. Ele continua: "Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar." Daniel 10, 10 ao 13. O anjo ainda disse no final do capítulo 10: "Não há ninguém que me dê forte apoio em tudo isso, a não ser Miguel, o príncipe de vocês." Daniel 10, 21. Ora, se não há ninguém que me dê forte apoio, senão Miguel, então os outros anjos não deram apoio. E quem era o mais poderoso apoio disponível? Tirando, é claro, o Deus Todo-Poderoso. Havia Jesus, que ficava fazendo o quê? Que não daria apoio a esta missão. Era porque Jesus era chamado de Miguel, o arcanjo, o príncipe dos exércitos dos anjos de Jeová. Mais tarde, o registro bíblico diz: "Mas quando Miguel, o arcanjo, teve um desacordo com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés." Judas 9. No momento em que religiosos ensinam a Trindade, que Jesus é uma das pessoas de Deus, o Deus Filho, passa a ser impossível que Jesus seja um anjo. E daí esse arcanjo Miguel obrigatoriamente teria que ser um outro ser espiritual. E assim a palavra de Jeová fica deturpada. Mas o que a Bíblia, a palavra de Jeová, o registro divino diz? Quando há um embate celestial entre criaturas celestiais envolvendo o arcanjo, este é chamado de Miguel.
Por isso, o arcanjo Jesus, o primeiro ser criado celestial, ele é chamado nos céus de Miguel. Assim, no capítulo 12 de Apocalipse, quando fala da profecia futura de um acontecimento celestial, aparece Miguel, o arcanjo, junto com seus anjos, para um grandioso embate celestial e, como consequência, a expulsão de Satanás e todos os seus anjos rebeldes do céu. Quando aconteceu esta batalha? No registro bíblico, a batalha era uma profecia de futuros acontecimentos. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus escravos as coisas que têm de ocorrer em breve. Apocalipse 1:1. Após a batalha celestial com a expulsão de Satanás do céu, o diabo desceu a vocês com grande ira, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Este registro, que Satanás teria pouco tempo, indica que essa batalha não foi lá no tempo de Adão e Eva. Não foi no tempo de Jesus quando este estava na terra. Não será no Armagedon, quando Jesus aprisionar Satanás. Os efeitos na terra dessa batalha celestial e da expulsão de Satanás, e que depois ele sabia que lhe restava pouco tempo, os efeitos puderam ser vistos na terra por ocasião da Primeira Guerra Mundial, em 1914, e os efeitos continuam sendo vistos até hoje. Nos céus, proclamou-se que agora se realizou a salvação, o poder e o reino de nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado para baixo o acusador dos nossos irmãos. Apocalipse 12:10. No mesmo registro do Apocalipse 12, o que acontece antes desta guerra? Diz que o grande dragão, Satanás, ataca uma criança, assim como ele fez com Jesus quando Jesus nasceu na terra. Satanás queria matar o Messias de Jeová quando este estava vulnerável, no início de sua vida na terra. Quando apareceu o reino de Deus, e o reino era uma recém-nascida criança, Satanás atacou Jesus como rei no início do seu reinado, mas este foi protegido de maneira divina. Jesus, com seu poder de rei então, chamado de Miguel, fez esse embate celestial com muitos anjos e expulsou Satanás e sua organização para a terra. Por isso que após esta batalha, é proclamado, agora se realizou a salvação, o poder e o reino. Portanto, essa batalha aconteceu após a posse de Jesus. Miguel, assim como Jesus, sempre está relacionado com salvação. O mesmo livro de Apocalipse, agora 19, em outra ocasião, Jesus aparece como destruidor do sistema humano. Vi o céu aberto, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A besta e o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. Apocalipse 19. O final desta batalha, quando diz que a besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo, é porque a besta e o falso profeta são organizações que deixarão de existir, organizações humanas. No final da batalha, cita que os demais foram mortos com a espada. Isso indica que o final dessa batalha envolve seres humanos, indica que serão executados na destruição do Armagedon. No próximo capítulo de Apocalipse, capítulo 20, o registro segue, mostrando a prisão e encarceramento de Satanás. Esses dois registros que estudamos, primeiro a expulsão de Satanás dos céus, de Apocalipse 12, e a destruição do sistema mundial satânico, de organizações humanas e de pessoas iníquas, e daí a prisão de Satanás, acontecem como, percebam, início e fim de um período chamado de últimos dias. Começa com a posse de Jesus como rei, que imediatamente expulsa os iníquos dos céus. Estes são lançados para a terra. A terra se envolve numa guerra mundial e num período de intensa iniquidade. Jesus continua reinando no meio dos seus inimigos. E este período de tempo acaba com a batalha final e a destruição de seres humanos com suas organizações no Armagedon. Durante este período, Jesus, que, como diz o Salmo 110, estaria reinando, dominando no meio dos seus inimigos. Jesus trabalha como rei intensamente em diversas atividades régias. Jesus é o anjo do Senhor, que estava na coluna de nuvem do êxodo israelita. E depois, Jesus é o anjo de sua presença,
o mensageiro pessoal de Deus que acompanhou a história dos israelitas por séculos. Jesus é Miguel, que é citado em Daniel 10, como estando em pé, guerreando com principados demoníacos, e no capítulo 12 de Daniel, como Miguel, que se põe de pé durante e após a grande tribulação no fim dos últimos dias. O que acontece nos recônditos celestiais durante este período, chamado de últimos dias? Jesus vem com as nuvens do céu e todo olho o verá. Seu Pai, o Espírito, Jeová Deus, o ressuscitou e fez dele, de Jesus, um Espírito vivificante. 1 Coríntios 15, 45. Jesus, após sua ressurreição e sua subida aos céus, tornou-se novamente invisível aos olhos humanos, morando em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto nem pode ver. 1 Timóteo 6, 14 ao 16. Veja essa profecia de Jesus. Imediatamente depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão dos céus, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra então baterão no peito de pesar, e verão o Filho do Homem vir nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24, 30, Marcos 13, 26 e também o 14, 62. Quando Jesus disse que as estrelas cairão dos céus, certamente se referia a eventos simbólicos. Todas as tribos da terra verem o Filho do Homem no mesmo tempo também é simbólico. Manoá disse à sua esposa: com certeza vamos morrer, pois vimos a Deus. Juízes 13, 22. Na verdade, Manoá e sua esposa não viram a Deus, viram a atuação divina realizada através de um anjo. Mas acrescentou Deus a Moisés: você não pode ver a minha face, pois nenhum homem pode me ver e continuar vivo. Êxodo 33, 20. Nenhum homem jamais viu a Deus. João 1, 18. Quando Jesus, já ressuscitado, falou com humanos após ter ascendido aos céus, aconteceu o seguinte. O apóstolo João, ao ver Jesus numa visão, comentou: quando o vi, caí como que morto aos seus pés. O apóstolo Paulo, após ver Jesus, na verdade, somente viu uma forte luz e ter ficado cego por 3 dias, relatou: e eu caí no chão. Eu não podia ver nada por causa do brilho daquela luz. Atos 22, 7 e 11. Religiosos da atualidade ensinam que Jesus, quando nasceu, era meio homem, meio Deus. Outros ensinam que Jesus era 100% homem e 100% Deus, coisa que a Bíblia não endossa. Estes mesmos religiosos ensinam que Jesus foi ressuscitado como um homem comum. E daí passam também a ensinar que, quando Jesus falou que as nações da terra e todas as pessoas verão o Filho do Homem vir nas nuvens, este virá como um ser humano, cavalgando nas nuvens. Isso a Bíblia não endossa. Quando Jesus falou que verão o Filho do Homem vir nas nuvens do céu, com poder e grande glória, na verdade, Jesus se referia a uma visão que o profeta Daniel recebeu uns 600 anos antes. Jesus sempre fazia isso. Ele citava profecias anteriores que se cumpririam no fim dos últimos dias. É assim, Jeová produziu profecias da vinda de Jesus, mas nestas profecias também haviam muitas que tratavam dos nossos dias, desta época em que Jesus assumiria como rei nos céus, e também que destruiria o sistema humano de coisas para iniciar o seu reino messiânico e transformar a terra num paraíso. Quando Jesus falava destas profecias que se cumpririam no futuro, ele citava a profecia e às vezes até acrescentava detalhes. Quando Jesus disse: verão o Filho do Homem vir nas nuvens do céu, ele citou uma destas profecias. Vejamos. Daniel, que escreveu a profecia, deu uma visão que ele teve. Continuei olhando até que foram colocados tronos, e o antigo de dia se sentou. Continuei olhando nas visões da noite, e vi alguém parecido com um filho do homem vir com as nuvens dos céus. Ele obteve acesso ao antigo de dias, e foi conduzido à sua presença. E foi-lhe dado domínio, honra e um reino, para que os povos, nações e línguas o servissem. Daniel 7, 9 e 13. Daniel teve uma visão de assuntos celestiais, invisíveis aos olhos humanos. O antigo de dias, Deus, se sentou.
Não, realmente Deus não se sentou. Nos céus não tem tronos nem cadeiras. Mas é uma visão de coisas celestiais. O Filho do Homem veio com as nuvens. Ora, nos céus, dos céus de Jeová Deus não existem nuvens. Mas esta visão se refere a uma data, a uma ocasião futura. É uma profecia, em forma de uma visão, em que retrata o dia em que Jeová Deus empossaria lá nos céus invisíveis seu Filho Jesus como o Rei. Foi dado a ele poder e um reino. Quando Jesus disse que verão o Filho do Homem vir nas nuvens do céu com poder e grande glória, é que a humanidade sentiria os efeitos de um evento invisível espiritual nos céus. Certamente esta foi uma visão de representações e símbolos celestiais. Nos céus espirituais não existem tronos de madeira ou de ouro, não existem nuvens. Daniel não viu realmente Deus e Jesus Cristo, porque nenhum homem jamais viu a Deus. Quando Jesus ressuscitado subiu aos céus, uma nuvem o arrebatou para cima, fora da vista deles. Este Jesus, que do meio de vocês foi levado para o céu, virá da mesma maneira que o viram ir para o céu. Atos 1, 9 até o 11. Os anjos aqui disseram para estas 500 pessoas que observavam que Jesus viria da mesma maneira. Em grego, tropos. Não disseram no mesmo corpo ou da mesma forma. O próprio Jesus indicou que a volta dele não seria percebido por todos, mas apenas por seus discípulos. O reino de Deus não vem de modo claramente observável. Lucas 17, 20. Noutra tradução, não vem de modo visível. E em outra tradução ainda, não será uma coisa que se possa ver. Vamos analisar mais detalhes sobre este assunto. Como mostrado no vídeo número 4, quase sempre que humanos ouviram a voz de Deus, esta saía do meio de uma nuvem. A presença de Jeová no tabernáculo acontecia quando uma nuvem encobria o local. Uma nuvem ocultava o local e uma pessoa espiritual invisível falava. Pelo menos a voz saía da nuvem. Quando Jeová chamou o jovem Samuel, nas primeiras vezes que Jeová chamou o jovem Samuel, a voz dele não saiu das nuvens ou de uma nuvem. Samuel ficou confuso e levantou e foi procurar o sacerdote Eli para saber o que estava acontecendo. Jeová chamou novamente. O jovem Samuel novamente levantou-se e procurou o sacerdote Eli. Notou que se um ser espiritual começa a falar do nada, se uma voz produzida por alguém espiritual invisível começa a falar, seres humanos ficam confusos. Assim, sempre que Jeová falava, ou quase sempre, ele providenciava uma nuvem, indicando que essa voz saía dos céus, de cima. Quando Jesus estava na terra e pessoas ouviram uma voz produzida por Jeová, esta saía das nuvens. Mais um pouco, e o mundo não me verá mais, disse Jesus em João 14, 19. Estevão, depois que Jesus tinha voltado para o céu, minutos antes de Estevão ser assassinado, também teve uma visão. Mas ele, Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou fixamente para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: Estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Atos 7, 55 e 56. Jesus disse: Contudo eu lhes digo, de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado à direita de poder e vindo nas nuvens do céu. Mateus 26, 64. Neste caso, Jesus estava falando com homens que viveram há 2000 anos atrás, o sumo sacerdote e todo o sinédrio, que estavam nesta ocasião acusando Jesus, pouco antes de sua morte. Jesus disse que veriam uma cena 2000 anos depois. Jesus disse que veriam a Jesus nos céus espirituais ao lado de Deus. Jesus disse que eles veriam Deus. Por que haveria Jesus de vir com as nuvens? Várias traduções vertem o texto dizendo que veriam Jesus vindo sobre as nuvens. Estaria nublado em toda a terra? Podemos ver um avião, podemos ver o sol, quando estes estão sobre as nuvens? Ele vem com as nuvens e todo olho o verá, toda a humanidade, incluindo aqueles que outras passaram. Estes já morreram há 2000 anos atrás. As tribos da terra baterão no peito de pesar por causa dele. Apocalipse 1, 7. Ainda em Apocalipse, vi então uma nuvem branca, e sobre a nuvem estava sentado alguém semelhante a um filho de homem, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Apocalipse 14, 14. Jesus aparece sobre a nuvem. Jesus aparece sentado sobre a nuvem.
Jesus vai modificar todo o sistema criado por humanos apenas com uma foice na mão. Jesus estará montado em cavalos, com seus anjos também em cavalos, seguindo. Jesus tem uma longa espada afiada saindo de sua boca. Linguagem simbólica. Linguagem figurativa. Nuvem, na Bíblia, representa invisibilidade, ou um acontecimento a nível espiritual invisível aos olhos humanos. Moisés disse aos israelitas: apresentem-se perante Jeová. E olharam para o deserto, e a glória de Jeová apareceu na nuvem. Êxodo 16:10. Jeová disse a Moisés: veja, eu virei a você numa nuvem, para que o povo ouça. Êxodo 19:9. De dentro da nuvem, ele chamou Moisés. Êxodo 24:16. Assim que Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto Deus falava com Moisés. Êxodo 33:9. Encobre a visão do seu trono, estendendo sua nuvem sobre ele. Jó 26:9. O trono de Deus está envolto em nuvens para nossos olhos. Ou seja, assim como o sol brilha na sua intensidade num dia nublado, sabemos que ele está lá, mas não o vemos com nossos olhos. Seu Pai, o Espírito, Jeová Deus, o ressuscitou, a Jesus, e fez dele um Espírito vivificante. 1 Coríntios 15:45. Jesus tornou-se novamente invisível aos olhos humanos, morando em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto nem pode ver. 1 Timóteo 6:14-16. Assim, a Bíblia fala de dois eventos diferentes: de quando Jesus recebe a coroa e começa a reinar, e de quando vem para destruir todo o sistema humano de coisas. A primeira é quando Jesus e outros escritores usaram 24 vezes a palavra parousia, em grego, que significa presença, e também chegada. E várias destas passagens tratam de assuntos em que Jesus estará, mesmo invisivelmente, presente em relação a eventos celestiais e terrestres nos últimos dias. O principal evento seria a cerimônia de posse dele como rei por seu pai Jeová. Envolve ainda várias ações de Jesus como rei durante um período antes de trazer o Armagedon. Jesus comparou os dias desta presença dele com os dias de Noé e acontecimentos que vieram antes do dilúvio. Uma obra grandiosa que Jesus faria após assumir como rei era a divulgação mundial de que o reino de Deus estava operando e que em breve viria a destruição do sistema humano. Jesus já tem estado presente nos assuntos da humanidade, já assumiu como rei. Uma das primeiras ações foi expulsar Satanás e seus demônios dos céus. Agora se realizou a salvação, o poder e o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. O Rei Jesus já está presente desde que se tornou rei nos céus, em 1914, quando o Antigo de Dias empossou seu filho como rei nos céus, invisíveis aos olhos humanos, e tudo que a Bíblia diz que estaria acontecendo na terra durante esta presença de Jesus como rei entronizado, como fosse um rolo se desenrolando no tempo devido, é presenciado por quem estuda a Bíblia e percebe a atuação divina através de seu Filho, Rei Jesus Cristo. Daniel 10, Salmos 2, 6-10, Apocalipse 5. No livro de Daniel, capítulo 12, diz que a percepção dessa presença de Miguel em pé a favor dos filhos do seu povo pode chegar até você, porque nesse mesmo capítulo diz que muitos percorrerão o livro da Bíblia e o conhecimento poderia se tornar abundante na sua vida, e assim a sua percepção de assuntos espirituais, de eventos espirituais que já ocorrem, seria claro para você. Futuramente estudaremos um vídeo dedicado só ao assunto da presença de Jesus. Neste vídeo estudaremos o que Jesus tem feito desde sua entronização como rei até o Armagedon e depois, 1000 anos à frente, quando Jesus entregar de volta a seu Deus e Pai todos os assuntos celestiais e terrestres resolvidos. Mas também a Bíblia fala da ocasião em que todo o sistema dos demônios, junto com os sistemas humanos, serão destruídos. A Bíblia usa a palavra Apocalipse, ou seja, revelação de Jesus. Revelação de Jesus com seus anjos poderosos em fogo chamejante ao trazer vingança sobre os que não conhecem a Deus e os que não obedecem às boas novas acerca de nosso Senhor Jesus. 2 Tessalonicenses 1, 7-9.
todo olho verá, porque todos perceberão a destruição quando esta acontecer, assim como quem estará fazendo isso. Jesus vem de fato com seus anjos com as nuvens invisível dos céus de cima ao trazer a destruição do velho sistema humano. Ainda assim, nesta ocasião derradeira do Armagedon, Jesus e seus anjos estarão invisíveis, pois são criaturas espirituais que não podemos enxergar. Será o evento mais notável da história humana, que jamais será esquecido. Colocará a humanidade obediente num novo, num justo sistema de coisas governado por Jesus, que seguirá todas as orientações e princípios elevados do verdadeiro Deus, Jeová. Conclusão e resumo do vídeo. Vimos que Jesus jamais parou de trabalhar, não ficou sentado observando. Antes de Jesus vir à Terra, ele cumpriu missões celestiais sob ordens de Jeová. É possível que tenha gerenciado outras missões, como no caso do anjo de Daniel 10, que ao sofrer oposição dos anjos iníquos, recorreu a Jesus, ou Miguel. Depois Jesus veio à Terra, e então conhecemos profundamente a Jesus e suas atividades. Depois de Jesus ter voltado aos céus, aprendemos de profecias e das próprias palavras de Jesus que ele continuaria trabalhando. Ao iniciar o seu reino, ao ser empossado, se envolveria no embate onde expulsaria Satanás e seus demônios dos céus. Começaria os últimos dias do sistema humano da Terra. Satanás passaria a desencaminhar e causar tumultos globais. Mas Jesus estaria atento como rei designado, envolvendo-se em diversas atividades régias, até que, finalmente, Jesus tomaria seus anjos e destruísse, de uma vez por todas, todo esse sistema. Esse é o momento que introduziria uma nova era para a humanidade obediente, com o objetivo de transformar a Terra em um paraíso. Jesus estaria ocupado agora em treinar pessoas, em ressuscitar mortos, em transformar a Terra num lugar paradisíaco para o ser humano e para que glorifiquem o nome de Jeová e para que sirvam para sempre ao verdadeiro Deus, Jeová. Levantando os olhos para o céu, disse Jesus: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre todas as pessoas, para que ele dê vida eterna a todos aqueles que lhe deste. Isto significa vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e àquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, e terminei a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me ao teu lado, com a glória que eu tive junto de ti, antes de o mundo existir. Tornei o teu nome conhecido aos homens que me deste do mundo. Mas agora eu vou para ti, e estou falando essas coisas no mundo para que eles sintam plenamente a minha alegria. Eu lhes dei a tua palavra. Justo Pai, o mundo realmente não te conhece, mas eu te conheço, e estes sabem que tu me enviaste. Eu tornei o teu nome conhecido a eles, e o tornarei conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu em união com eles.